Hoje nós vamos falar sobre o milagre vem da oração de Elias. Tá? O milagre vem da oração do profeta Elias. Eu acredito, já tivemos uma série exclusiva aqui no canal sobre oração, o poder da oração, como que você se levanta na oração. O problema é que orar, né, a gente até ora. O problema é o tempo da oração, é o time dela. Né? Porque não se trata de orar, se trata de orar primeiro. Preguei sobre isso domingo. Não se trata de louvar a Deus, se trata de louvar a Deus primeiro. O reino de Deus é muito mais um reino de prioridades do que de tarefas. Você pode executar uma linda tarefa, se estiver no tempo errado, não surte efeito. Jesus sempre nos ensinou buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, existe um poder em buscar primeiro. Existe um poder em orar primeiro. Então, eu estou em choque, eu estou em pânico. Minha primeira reação tem que ser em direção a Deus. Eu estou frustrado, estou abatido, estou nervoso, estou pistola da vida. O que eu faço? Eu vou buscar a Deus. Repito, não se trata de fazer, se trata de fazer primeiro. Então, quando você sente, né, que não é mais aceito em algum lugar, o que você faz? O ministério de Elias começou com uma rejeição. Né? Ele é o único que sobrou. Né? Agora, vamos aprender, através da vida do profeta Elias, que ele aceitou uma tarefa dura, uma tarefa muito difícil. Qual era essa tarefa? Profetizar contra um rei, o rei de Israel. E essa denúncia que Elias foi mandado fazer vinha da idolatria. Né? O rei de Israel, Acabe, se casa com a Jezabel. A Jezabel vem de uma cultura pagã, ela traz para dentro de Israel postes ídolos, e agora o Deus verdadeiro, ele é deixado de lado em Israel, e o Deus que se institui como Deus da nação é Baal. Baal é o Deus da vida, Deus entre aspas, que não é Deus porcaria nenhuma, é o Deus da vida e o Deus da fertilidade, né? É um demônio, mas ele vem. Então, Elias foi chamado para denunciar as patifarias que estavam acontecendo em Israel. E uma das formas que Deus usou Elias foi a seca. Deus puniu. Tá? Muitas vezes, por amar a nós e perceber que a gente está fazendo cagada, Deus vai nos punir. Tá? Põe para mim 1 Reis 17. Saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. E você beberá do riacho e dei ordens aos corvos que te alimentem lá. Então, lembrando, Elias, ele profetiza, ele denuncia a Acabe, né? E agora uma seca é instituída por conta exatamente da dureza do coração, e Deus manda Elias dizer o seguinte: olha, Israel vai entrar numa seca, mas você vai junto ao riacho de Querite, você vai beber água lá, e todo dia eu vou mandar corvos, né? Corvo, a gente sabe disso, é uma ave carniceira, e corvo, dentro da tradição humana, é uma ave de mau agouro. Quando um corvo está voando em direção a alguém, o que a gente pensa? Está pronunciando a morte. Está pronunciando a morte está chegando. Né? Aqui no Brasil, seriam os urubus, mas no corvo. Né? O corvo é uma árvore carniceira. E Deus usa o que indicava o final para Elias, que é um corvo, colocar carne boa na boca e alimentá-lo todos os dias, os corvos alimentarem Elias. Então, a primeira lição que eu quero que você entenda de Elias, um homem maravilhoso, que é parecido com a gente, é que Deus vai prover, mas não é do jeito que você imagina. Se você seguir a vontade de Deus, sempre haverá provisão, mas você não pode limitar a provisão de Deus na caixinha que você estabeleceu como sendo o correto, o certo. A provisão de Deus virá, mas nem sempre virá do jeito que você imagina. Eu tenho certeza que Elias sabia que Deus iria alimentá-lo, mas o riacho de Querite e o corvo levando carne para Elias, certamente Elias não tinha pensado nisso. Né? Então, cuidado, porque algumas vezes Deus está nos abençoando e só porque é diferente do que aquilo que nós imaginávamos, nós rejeitamos.
Quantas bênçãos disfarçadas chegaram no quintal da nossa vida e nós, porque estranhamos um pouco, não aceitamos. Não seja chato, seja flexível. É a frase que eu sempre uso aqui. Bem-aventurados flexíveis, porque eles nunca quebrarão. Deus não vai fazer como você imagina. Se eu pegar e você pegar o curso da sua vida, você vai se deparar com muitos momentos, mas muitos momentos, inúmeros momentos, onde efetivamente você está vivendo coisas que não fazia parte dos seus projetos. É ou não é? Tem até uma parábola que eu acho que eu já contei para o senhor alguma vez, da mulher que estava afogando e Deus manda barco, salva-vidas, manda tudo, e a mulher não aceita, dizendo que Deus vai salvar ela, mas na realidade era Deus que estava mandando tudo isso. E aí morre. Morre afogando. Morre, né? Exatamente. Então, os processos de Deus... Eu já vi gente doente, né, que se nega a ir ao hospital. Não, eu não vou no hospital porque meu Deus cura, meu Deus cura, meu Deus cura, meu Deus cura, né? E Deus vai me curar e eu não vou para o hospital, eu não vou fazer tratamento médico. Isso é uma grande bobagem. Porque Deus pode estar usando a sua enfermidade exatamente para alcançar alguém dentro do hospital. A verdade, gente, é que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. E você não pode ser uma pessoa teimosa e querer colocar Deus no banco do servo para que ele faça exatamente o que você quer. Não é Deus servindo você, é você servindo a Deus. Então, eu aprendo com Elias que um homem que obedece a Deus é sustentado por Deus, mas do jeito de Deus. Escreva no chat. Quando eu obedeço a Deus, eu sou sustentado por Deus do jeito de Deus. Deus te sustenta do jeito dele. Então, pode ser que ele esteja mudando você de emprego e aparentemente soa como um processo de injustiça. Pode ser que Deus esteja transformando você para mudar de cidade, mudar de igreja. E quando você começa a ficar muito enjoado, encrespado com o movimento, você acaba transformando uma bênção numa maldição. E eu pergunto para mim mesmo, quantas bênçãos eu não aceitei só porque eram diferentes daquilo que eu imaginava? E não é porque é diferente do que você imagina que é pior. Então, ninguém imaginava ser sustentado por corvo. Mas no final não deu certo? No final ele passou fome? Não. Ele não viveu? Sim. Não foi? Sim. E daí? Que é corvo, que fosse uma gaivota, né? Que fosse um urubu, que fosse um leão. O importante é que a comida chegou. Então, para de dar muita importância para o meio e começa a perceber a essência, o fim, né? O que Deus está fazendo. Porque eu garanto para você que tem muita gente chato, insuportável, que é reticente ou extremamente reativo a novidades. Tá? Vamos continuar aqui. Então, algum tempo depois, né, o riacho de Querite secou. Elias denuncia Israel, há uma seca. Elias denuncia Israel e ele vai para o riacho de Querite. Ele vai ser alimentado por corvos. Só que chega uma hora que a seca chega no riacho de Querite. 1 Reis 17, 7 fala assim, ó. Algum tempo depois, secou-se o riacho por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Tá? Aí você pensa, né? Deus mandou corvos para mim quando eu estava no riacho de Querite. Deus está mandando eu ir para a cidade de Sarepta, tem uma viúva que vai me alimentar, né? Deus é um Deus surpreendente, né? Então ele vai me sustentar. Quando ele chega, né, talvez Elias pensou, eu estou indo para lá, vai ter uma viúva rica, né? Quando eu chegar na casa dela, vai ter aquele cheirinho de picanha, aquele cheirinho de frango assado, né? Ela vai ter um bom quarto para eu dormir, ela vai me dar roupas novas. Sem dúvida, Deus está preparando uma pessoa que vai me sustentar. E quando Elias chega na casa da viúva, ele encontra uma senhora raquítica, magrinha, com os cambitos batendo, pegando o graveto de madeira no chão para preparar a última refeição que tinha. Veja, mais uma vez, Deus coloca no caminho de Elias
um sustento diferente do que alguém pode imaginar. Como é que alguém que tem menos do que eu vai me sustentar? Por isso que você não pode medir o que Deus está fazendo pelo que você está observando. Olha, tem muita gente que recusa emprego por conta do salário baixo. O cara está desempregado, o cara não está ganhando nada, e ele fica, não, eu só quero ganhar, sou mais. Muitas vezes, ter a humildade de entrar numa porta que está pagando menos do que o que você gostaria, talvez seja a chave que vai destravar a tua vida profissional. Muitas vezes dá um passo atrás. Deus está mandando Elias para a casa de uma viúva que tem menos do que ele e diz, você vai ser sustentado lá. Como é que a gente vive isso? E Elias, você não pega em nenhum momento aqui da Bíblia, Elias perguntando, mas Deus como? Quando ele vê a mulher lá, mas Deus como? Muito pelo contrário. Ele chega na casa da mulher, ele pede água. Nós temos que lembrar que havia uma seca, certo? Havia uma seca enorme. Ele pede água e quando a mulher, que por fé, vira as costas, talvez eu estava pensando, esse camarada não faz ideia de como está a minha vida aqui em casa, esse camarada não faz ideia do que eu estou sofrendo com meu filho. Quando ela dá as costas para ir pegar água, ele aumenta o nível da necessidade dela. Ele diz para ela o seguinte, me traz um lanche. Aí ela explode, aí ela fala, meu senhor, eu não tenho o que comer para mim, o senhor quer beber da minha água, que já é pouca? Tudo bem, a água até te dou, agora a comida. Só que Elias não negocia. Por que Elias não negocia? Porque Deus falou que ele ia ser sustentado ali. E quando a gente confia na voz de Deus, não precisa a matemática cooperar. Não precisa o apoio das pessoas estarem ao meu lado. Olha, com todo o respeito que eu tenho a você e as pessoas que te perseguem, se você estiver fechado com Deus, meu irmão, você não vai ser parado por ninguém. E o diabo fica maluco, porque um homem que está fechado com Deus não se aborrece. Se tem uma coisa que o diabo fica pistola, é quando ele te provoca, é quando ele tenta te fazer perder a estribeira, e ele fala, e ele mente, e ele agride, e ele ameaça, e ele persegue, e ele dá risada, e você se mantém, como é que fala? Na pose, você se mantém, como é? Tem um termo que o pessoal fala aí, belo, não é belo? Pleno. Você se mantém pleno. Você se mantém pleno ali na postura de servo de Deus e nada te abala. Por quê? Porque Deus falou que eu vou ser sustentado dessa casa. Se você não tem comida, se você acha que não tem como me sustentar, viúva, aí é um problema seu com Deus. Eu estou aqui para dizer, eu vou comer da sua casa. Eu vou comer aqui na sua propriedade aqui, tem comida aí, alguma coisa vai ter. Deus vai multiplicar alguma coisa. Então, Elias sabia que a viúva tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E a ideia dela era, vou comer e vou morrer, não tem mais nada para fazer. Então, a segunda lição que eu aprendo com Elias é que se você é fiel a Deus, Ele não vai deixar faltar nada. Se você é fiel a Deus, Ele não vai deixar faltar nada. Escreva isso no chat. Se eu for fiel a Deus, Ele não vai deixar faltar nada. Quando você escreve, eu quero agradecer aqui a Júlia Graciela pela semente, que Deus abençoe. Quero agradecer também a Marina Previdelli, Deus te abençoe, minha irmã querida, pela semente, multiplique no celeiro de vocês abundantemente. Veja, não queira entender como. O problema é que a gente é muito precipitado, a gente é muito ansioso. A gente quer tudo para a última hora, mas a verdade é, se Deus prometeu me sustentar, Elias não está nem com a hora do Brasil. A mulher está falando, eu não tenho. Faz o primeiro pedaço para mim. Faz o primeiro lanche para mim. Eu sei que você sabe que Deus é fiel. Eu sei que você sabe, mas a pergunta é, se eu sei que Deus é fiel, por que eu duvido tanto? Por que eu duvido tanto? Por quê? Talvez você está igual Elias. Deus falando que vai te sustentar, e a realidade que você está é uma realidade pior do que você, cara. Mas não meça o que Deus disse pela realidade. Não é a realidade que determina o que Deus diz. É o que Deus diz que determina a realidade. É o que sai da boca de Deus. E isso é poderoso demais. Então você pode estar sim numa situação desfavorecida, com poucos recursos, sendo privado de alguma coisa que você fala, era necessário para mim, mas a voz de Deus vai te sustentar. Repito, Elias não duvidou. E segundo, a mulher também não duvidou. A mulher devia ter dito, eu nem te conheço.
Eu não vou te entregar água e pão do meu filho, do meu filho. Olha o que Elias diz para ela. Põe lá 1 Reis 17, 13 e 14. Aqui é um conflito. Elias está chegando numa casa que não tem nada, está pedindo para uma pessoa que já não tem nada o que ela não tem, só que Elias tem uma palavra. Qual é a palavra? Eu vou te sustentar ali. Você sabe que vitória e derrota vem da sua cabeça. Ouvir a voz de Deus não é fácil. Tem que ter muita maturidade. Maturidade para calar a alma, maturidade para calar a opinião dos outros, maturidade para calar a minha própria opinião, porque se o meu Deus disse, Ele vai cumprir. E Ele não precisa explicar como vai ser feito. Você precisa parar de querer entender como Deus vai fazer. Só acredite. Para de ser chato. Para. Não faz sentido. Eu digo para você que eu sirvo a Deus a vida inteira. Desde que eu nasci, e eu já tive experiências até hoje que eu não entendo os porquês. Tem coisas que até hoje não fazem sentido na minha vida, mas de alguma forma contribuiu para que eu me tornasse uma pessoa melhor, para que eu fosse menos sonso, de alguma forma contribuiu para que a unção do Espírito Santo viesse sobre minha vida e que eu crescesse. Eu não sei como é que faz o bolo, mas sei que o bolo está ficando uma delícia. Confia nas mãos de Deus. 1 Reis 17, 13 fala assim, ó. Elias, porém, lhe disse, falando para a viúva, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Primeiro, traga para mim. E depois, faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor. Deus já estava dando mensagem para Elias. O Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ou seja, até o dia que tiver crise, Deus tem provisão para você. Então, a terceira lição que eu aprendo com Elias é que você não pode esquecer jamais que quando você serve as pessoas, Deus cuida da sua casa. Quando você serve as pessoas, quando você sai do foco, qual era o desafio que Elias estava propondo para essa mulher? Olha, você tem pouca coisa e você tem uma grande necessidade. Pega essa pouca coisa e entrega para mim. Elias aqui personifica Deus, tá? Então, pega a sua pouca coisa e entrega primeiro para mim. Porque reino de Deus é uma questão de prioridade. Não é fazer primeiro. Não é orar primeiro. Não é cantar primeiro. Não é dizimar primeiro. Não é ofertar primeiro. Não é crer primeiro. Não é sorrir primeiro. Tudo que você faz primeiro para Deus desbloqueia o milagre na sua vida. Milagres estão bloqueados por falta de prioridade. Você já ouviu pregações suficientes, você já veio para a igreja o tempo suficiente, você já ouviu canções maravilhosas o suficiente. O que falta na sua vida é um rearranjo das suas prioridades. Quando Elias olha para aquela mulher miserável e diz assim, ó, não vai faltar nada, mas primeiro você vai me ver comendo. Pô, é difícil. Você tem um filho, você está com fome, chega um camarada do nada e pede o pouco que você tem e fala assim, ó, você vai comer, mas primeiro sou eu. Então, a terceira lição é, quando você faz primeiro para os outros, e aqui eu quero incluir Deus e pessoas, isso mostra um desapego pessoal, isso mostra que você tem um altruísmo, Deus cuida de você. Escreva no chat, milagre não é sobre profecia, milagre é sobre prioridade. Escreva isso no chat. Escreva, milagre não é sobre profecia, milagre é sobre prioridade. Não adianta ir para o monte, não adianta cantar de madrugada, não adianta passar sal na casa, não adianta ungir todo mundo se as tuas prioridades estão invertidas. Milagre não é sobre profecia, milagre é sobre prioridade. Havia uma profecia ali? Havia. Mas antes, para a profecia se cumprir, o que tinha que ser feito? Primeiro para mim. Primeiro para mim. Então, quando a gente fala que a gente não tem que amar ninguém acima de Deus, eu amo demais fulano, esquece, não vai ter milagre. Milagre é sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Milagre é forçar a minha alma a entender que não tem ninguém maior do que Deus. Ninguém.
Para de idolatrar filho, para de idolatrar marido, esposa, emprego, carro, casa, para. Para de, se tem alguma coisa na sua vida que você olha e fala, ó, se isso aqui sair eu morro, você tá louco, meu irmão, você tá maluco. Não, prioridade. Prioridade. E podem fazer cara feia, e podem fazer o que for, porque no dia mal quem me sustenta é Deus. No dia mal quem me provê é Deus. Quando todo mundo seca, quando seca a casa de todo mundo, é Deus que me manda corvo. Quando Deus vê que há em mim prioridade, o azeite não acaba na botija e a farinha não acaba na panela, até o dia que houver seca, tem provisão. Eu vou na mesma panela, eu vou na mesma botija e o recurso não acaba. Por quê? Com a força que você tem, Deus vai te prover. Quando você prioriza o reino, você destrava milagres. Agora, a pergunta é, por que Deus nos permite situações difíceis? Que culpa Elias tinha para estar o tempo todo sendo contaminado pelo meio? Ele vai lá como agente de justiça, dizer o que Deus mandou. Olha, Acabe, se você não se converter vai ter juízo, e vem o juízo. Deus o manda para a casa de uma viúva. Parece que Elias, quanto mais ele obedece a Deus, mais a dificuldade vem, mais ambientes desafiadores aparecem, né? Talvez Elias deve ter pensado, meu Deus, quando é que eu vou ter descanso? Né? É um BO atrás do outro. Eu faço a vontade de Deus, não chega uma limusine, não chega um lanche, não chega uma mansão, não tem um ar-condicionado, é só pancada. Mas por que Deus permite Elias e permite você, lindão, lindona, a passar por situações difíceis, mesmo tendo fidelidade a Ele? Por quê? Porque para você que fazer o fruto cair da árvore, você tem que fazer o que com a árvore? Chacoalhar. Chacoalhar a árvore. Tem que chacoalhar. Tem que balançar, para que você reconheça que Ele é Deus. Ele vai colocar você em situações que você não é capaz de pensar, resolver, não tem dinheiro, não tem apoio, não tem condições, não tem competência, e aí Ele te põe lá e fala assim, ó, creia na minha palavra, e o mundo inteiro vai ver alguém que não tem competência, não tem dinheiro, não tem apoio, não tem nada, vivendo um tempo de milagre, e vão olhar e dizer, só está vivendo isso porque foi Deus, só está vivendo isso porque é Deus da vida dele, porque eu conheço, eu sei de onde vem, eu sei a história dele. Isso é lindo. É lindo quando eu passo por experiências que todos vão olhar para mim e dizer, cara, você só está vivendo isso porque é Deus. Não tem outra explicação, cara. Não tem, te conheço, jogamos bola junto, você não prestava, você era um boca suja, você era um pilantra, um safado, um sem vergonha, um 71. Olha a tua vida agora, olha a tua família, olha a tua casa. Aí vão fazer a pergunta mais linda que tem. Onde você vai? O que você está fazendo da vida para ter mudado tanto? E aí você vai dar aquela resposta maravilhosa. Foi Jesus. Jesus. Essa é a maior arma de evangelização do planeta. Testemunho pessoal. Não adianta você ficar ali gritando na Praça da Sé. As pessoas são convencidas pelo que elas veem na sua vida e não pelo que você fala. Quantos evangelistas não ganham uma alma para Jesus? Porque pregam mensagens maravilhosas, mas o seu testemunho de vida, o seu estilo de vida é uma porcaria. Quer ver um exemplo? A maioria de pastores que têm filhos fora da igreja. Cara, é impossível. Assim, pode acontecer? Pode acontecer. Os filhos têm livre-arbítrio. Mas muitas vezes é erro do próprio pastor, que amou todo mundo e não amou o filho, que cuidou de todo mundo e não cuidou do filho. Então, o que eu quero dizer para você é, Deus vai colocar você em experiências complicadas para mostrar a glória dele. Porque a colheita de algo que você plantou precisa de trabalho. O que vem de graça, vai embora de graça. Eu digo para você aí que está querendo empreender, cuidado com boas propostas. Sabe, ó, eu vou te dar aqui, ó. Eu não gosto de caminhos fáceis. Na minha vida pastoral, ministerial, eu nunca recebi nada de ninguém. E toda vez que a esmola foi demais, eu tive problema. Toda vez que alguém chegou e falou assim, ó aqui, pastor, é facinho, eu me lasquei, porque o que vale a pena não vem fácil. Cuidado, você tem uma boa ideia, você tem um bom plano, a sua visão é maravilhosa, e aí tem uma jornada para percorrer. Porque junto com a ideia, tem que ter amadurecimento, você tem que deixar de ser besta, você tem que deixar de ser inocente. E o que vai formando a sua cabeça? A jornada. Aí chega um espertão,
muitas vezes usado pelo diabo, dizendo para você, para quê? Para quê? Olha, esse resultado aí de 10 anos que você vai ter, isso aí, rapaz, anda comigo, em um ano você está lá. E até muitas vezes, em um ano você chega lá. Chega. Só que chega com uma cabeça infantil, com uma mente ingênua, sonso, vai ser engambelado por todo mundo, sem equilíbrio emocional, sem inteligência emocional, porque uma bênção cedo demais não é uma bênção. E tudo aquilo que te dão, te tiram, mas o que você conquista é seu. Cuidado com aquilo que te dão. Cuidado, pastor, mas cuidado. Pensa numa vida a longo prazo. Pensa numa vida a longo prazo. Não pensa só no mês, não. O que sustenta uma casa em pé no meio da tempestade é o alicerce. Não é janela, não é... E na hora de encher a laje, ninguém vai. Encher a laje, ninguém vai. Agora chama para ir na Leroy Merlin escolher azulejo. Chama para ir na Leroy Merlin, na Dicico, na Telha Norte, escolher cor de tinta. Agora, na hora de carregar lata de concreto na cabeça, ninguém quer. Pode fazer até feijoada, ninguém quer. Posta quando estiver pronto. Posta quando estiver pronto. Só que a Bíblia diz que o que sustenta a casa é o fundamento. Janela, piso, azulejo, cor de tinta, isso aí não sustenta. Cuidado. Elias é alimentado dentro da casa da viúva. E agora Elias volta para encontrar o rei Acabe para o grande desafio. E aí, mais uma vez, Elias vai para um ambiente difícil. Põe para mim, 1 Reis 18, 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse... Aí ele volta para encontrar o povo, depois do milagre da viúva de Sarepta. Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Por que nada respondeu? Porque é sonso. Tem gente que sabe que está fazendo cagada e é sonso. Tá? Porque homem de Deus é se ensina ou não. O que passar disso provém do diabo. Se você está vivendo uma palavra, está vivendo uma fase, e você, eu não tenho nada a dizer, é porque você é um sonso. Tá? Porque quando Elias confrontou, era para eles ter dito de duas uma. Não, nós estamos com Baal mesmo. Nós estamos com Baal e Deus não existe. Ou ter dito, não, Elias, nós vamos nos arrepender. Deus é o Deus verdadeiro. Quando você fica calado, quando você deveria se posicionar, é porque você, principalmente diante das coisas de Deus, é porque a sonsidão, o demônio da sonsidão, tomou conta da tua cabeça. Deus não divide a glória dele com ninguém. É isso que Elias estava falando. Até quando vocês vão ficar aqui, cocheando entre dois pensamentos? Mais uma vez, falando de prioridade. Quer servir o capeta? Serve o capeta direito. Quer servir a Deus? Serve a Deus direito. Agora sai desse mundo político, que joga aí de todos os lados, que é bandeirinha, torce para quem está ganhando. O que tem de gente sem vergonha, que quando está com a Maria, fala mal do José, e quando está com o José, fala mal da Maria. O que tem de gente sem caráter, que eleva e traz, que não tem posicionamento espiritual, que quando vem para a igreja, ora, chora, se consagra, e quando sai da igreja, bebe, fuma, fala palavrão. O que tem de gente sem personalidade, e o diabo está tomando Coca-Cola e comendo batata frita, porque você está exatamente onde ele quer que você esteja, ou seja, sem decisão. A Bíblia diz em Apocalipse, ou você é quente ou você é frio. O morno eu quero vomitar, eu tenho náusea, tenho enjoo. Então cuidado. Porque se você está em cima do muro, você tem que descer desse muro hoje, ou para o lado do capeta, ou para o lado de Deus. E aí Elias olha para esse povo sonso, que não fala nada, e desafia eles. Desafia. Então tá bom, vocês estão na dúvida? Vamos fazer um desafio para saber quem é o Deus verdadeiro. Aí Elias vai dizer, o Deus vivo vai fazer cair fogo do céu. Põe para mim 1 Reis 18, 26. Então... pegaram um novilho que lhes foi dado e prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Claro que não, Baal não existe, é um demônio. Ninguém respondeu. Ao meio-dia,
Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia Elias, já que ele é um Deus, quem sabe não está meditando. Elias é fogo, hein? Ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. A quarta lição que eu tiro de Elias: se você tem intimidade com Deus, você não tem medo. Se você tem intimidade com Deus, você não tem medo. Sabe quantas pessoas estavam com Elias aqui? Nenhuma! O cara está enfrentando 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá, mais o rei Acabe, mais Jezabel e todo o povo curioso, sonso que está olhando. E ele está sozinho. Hoje cai essa tua desculpa de que você não vence o vício porque ninguém te apoia. Hoje cai essa desculpa de que você não consegue servir a Deus porque ninguém te entende. Hoje essa firula desgraçada de falar que eu não consigo firmar na presença de Deus porque ninguém está comigo, pastor. Elias venceu uma multidão sozinho, porque você com Deus é multidão, cabeção. Você com Deus pode tudo. O que te falta é coragem. O que te falta é crer na palavra. O que te falta é entender que a vida e a morte não está na mão do diabo, está na mão de Deus. E cão que ladra não morde. O diabo pode te ameaçar de todo jeito. Ele tem que bater continência para Deus para fazer alguma coisa. Lembra de Jó que estudamos ontem? Para de ser frouxo. Elias estava dando risada. Elias estava rindo. Havia um povo bem articulado, havia um povo idólatra, havia um povo armado. O Acabe tinha dinheiro, tinha palácio, o Acabe tinha influência, o Acabe tinha um exército, o Acabe tinha tudo, só não tinha o que manda. Quem manda? Deus verdadeiro. E talvez você não tenha nada que o teu inimigo tenha. Talvez você não tenha dinheiro, não tenha influência, não tenha apoio, talvez você esteja em minoria, talvez a tua voz esteja sendo quase que calada pelas vozes dos urubus e dos corvos à tua volta. Mas se Deus está com você, você é imbatível. Não coloque o rabinho entre as pernas. Não coloque o rabinho entre as pernas. Permaneça com cara de quem confia em Deus. Ai, pastor, mas eu estou com medo. Faz cara de mal, mesmo com medo. Mas eu estou apavorado. Eu também já estive apavorado muitas vezes, mas eu nunca vou dar o gostinho para o diabo, porque o diabo fica pistola da vida, quando ele faz de tudo, usa capetolândia, usa inimigo, usa pessoas, usa tudo que ele tem na mão, e ele olha para mim e eu estou pleno. Pleno. O capeta morde o rabo. Pleno. Escreva no chat: eu preciso estar pleno. Elias deu risada. E aí Elias chegou a hora dele. Ele está em cima do Monte Carmelo. A gente acredita, né, muito que o poder de Deus se manifesta na ousadia. Aí Elias vai fazer o que, produção? Ele vai olhar para aquele povo constrangido, né? Está passando vergonha. Se Elias não soubesse quem era Deus, ele não passaria por ali, porque ele seria completamente envergonhado e ele seria morto. Elias estava ali porque ele confiava em Deus. Isso não constrange a gente? Quantas coisas menores, só porque aparentemente vai dar errado, a gente desanima. Só porque aparentemente não combina com vitória, a gente olha para trás. Toma vergonha na sua cara, confia em Deus. Confia em Deus, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Deixa os cãezinhos latirem, deixa a capetolândia falar, dá tempo ao tempo. Deixa Deus ser o teu resultado. Deixa que as coisas vão se encaminhar, né? Aí Elias é tão ousado que ele desmancha o altar que o pessoal do Baal fez, e ele é tão doido, que ele mandou jogar 3 vezes água sobre a lenha para mostrar ainda mais o poder de Deus. Ele está orando para cair o que do céu, produção? Fogo. E ele está falando o seguinte: enche o altar de água. Vamos fazer um rego em volta do altar, do altar, põe água e joga água.
ensopa tudo de água. Isso não nos constrange? Você acredita que Deus não te ouve, gente? Deus não tem planos para você? O nosso problema é que a gente acredita só no que Deus faz na vida dos outros. Que Deus cura o João, a Maria, o Pedro, o Benedito. Quando a gente está doente, a gente não acredita. Quando a gente está passando por luta, a gente não acredita. Deus só é bom para os outros. E se você quiser buscar Jesus de verdade, você tem que crer que Ele disse que nós faríamos obras maiores do que Ele. Então o que você tem que fazer para viver tempos de milagre? O quê? Faça como Elias. O quê? Se você quer viver milagre, né? Se você quer viver para a glória dele, milagre, você tem que ter o seguinte: ore. Elias orou diante do seu desafio. Ele orou diante do riacho do Querite. Ele orou na casa da viúva de Serepta. Ele orou diante dos profetas de Baal. Ore. Está cansado? Ore. Está sem vontade? Ore. Está com dúvida? Ore. Deus capacita você para viver grandes vitórias apesar do ambiente. Ore. Deus não tem filhos prediletos, Ele tem aqueles que o buscam mais. Deus ama todo mundo igual. Por que faz mais na vida de um, na vida do outro? Porque aquele ali se dedica, aquele ali prioriza, aquele ali ora. E o outro é preguiçoso, vagabundo, fica o tempo todo: vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim. Deus não tem filhos prediletos, porém coisas inusitadas acontecem quando Deus vê homens e mulheres se colocando na disposição do Espírito Santo e buscando Ele. Saiba aguentar a pressão. Saiba aguentar a pressão. Vai ter momentos que você vai ter que suportar, chicote no lombo, pressão, é cara feia, é conversinha, é mexeriqueiros, é por aí. Aguenta a pressão, porque a sua recompensa vem de Deus e vem nessa terra e na eternidade. E aí, quando Deus vê a sinceridade no coração de Elias, o que acontece? Versículo 38 de 1 Reis 18. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Ou seja, o milagre aconteceu. Por que o milagre aconteceu? Porque um homem decidiu orar quando não tinha motivo. Porque um homem decidiu crer quando não tinha nada para crer. Porque um homem decidiu caminhar. Por todo o ministério de Elias, ele foi perseguido. Do começo ao final, ele foi perseguido. Não teve paz um momento. Então não pense que tudo na sua vida vai ser flor. Não pense. Tem desafios, tem caras fechadas, tem conversas contrárias, tem perseguição, mas o que importa é que você tem um Deus que é justo e é presente. E você pode falar com esse Deus a todo momento. Depois, todo momento. Põe para mim 2 Reis 2:9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. A última lição que eu tenho para você de Elias é que ele encontrou alguém cheio de Deus que queria ser melhor que ele. Ele fez um ministério lotado de perseguição, com muita oração, e Deus não permitiu ver a morte física. Elias foi transladado. A Bíblia diz que uma carruagem de fogo veio buscá-lo e ele foi levado em vida para Deus. Por quê? Porque foi um homem que errou. Teve momentos de depressão? Teve momentos de dificuldade? Teve, mas orou. E quando ele parte, ele deixa um legado. Alguém fica no lugar dele e esse alguém é melhor do que ele. Porque se você serve a Deus, aqueles que verem você servindo vão servir mais que você. Não é uma disputa de quem é melhor. Não é uma disputa de quem é mais rápido. É uma questão de legado, origem. E eu declaro em nome de Jesus que a família que você recebeu vai ser muito inferior à família que você vai deixar. Eu declaro que os teus antepassados não farão mais do que o que você vai fazer pela tua descendência. Elias deixa a porção dobrada no ministério de Eliseu, ao ponto de que Eliseu faz o dobro de milagres de Elias. Se você ler o livro de 2 Reis, você vai se deparar com milagres maravilhosos de Eliseu. Então, ore para milagres. O milagre vem da oração. Não seja teimoso, seja flexível, tá? Vamos orar? Qual é a área da sua vida que você mais se sente enfraquecido, no sentido de estar sozinho, tá? Pastor, é a área que eu mais me sinto isolado, sozinho.
Parece que eu luto sozinho. Parece que ninguém me entende, ninguém me apoia. Qual é a área da sua vida, ou qual é o problema? Você fala, olha, eu estou nessa guerra e eu me sinto como Elias. É eu contra todos. É eu contra todos. Né? Não tem ninguém ao meu lado. Ninguém me entende, ninguém me compreende. Eu vou orar por você. Enquanto você escreve aí o teu pedido de oração, Pai querido, é na tua palavra que nós nos apoiamos. E a nossa vida nunca foi prometida ser uma vida fácil. Mas eu creio no teu poder, eu creio na tua glória, eu creio na tua unção, eu creio na tua manifestação, eu creio que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Eu creio que quando o Senhor faz, ninguém pode parar. O Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Deus da nossa alma, o Senhor é o Deus do nosso espírito, meu Deus. E eu sei, meu Pai, eu sei que na tua presença nós encontramos abrigo, proteção, renovo, disciplina. É o Senhor que move céus e terra, é o Senhor que abre portas, é o Senhor que quebra cadeias, é o Senhor que desfaz os embaraços das trevas. E eu clamo, meu Pai, por esse meu irmão e essa minha irmã que se sente como Elias hoje, solitário, abandonado, incompreendido, mas o Senhor tem acendido uma chama dentro dele, uma revolta, um processo de transformação, de ser um agente que vai denunciar as obras das trevas, que vai colocar por terra toda a patifaria do inferno, que vai colocar por terra, fazer cair por terra todo o laço do inimigo. Nós declaramos em nome de Jesus, não vai prevalecer, não vai prosperar. Espírito Santo de Deus, potencializa esse meu irmão, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, potencializa esse meu irmão, encha-o de poder, encha-o de ousadia, meu Pai, porque a oração abre o portal, a oração traz o céu para a terra, a oração traz o sobrenatural, a oração blinda o meu coração das mentiras do diabo, a oração blinda a minha alma de toda a fase sorrateira do inferno. Eu não vou ser confundido, eu não vou parar de fazer o meu bom trabalho, eu não vou ser distraído, e eu quero repreender toda a distração, eu quero repreender toda a distração que está tentando tirar você do foco, tirar você do objetivo. Você foi chamado para ser um porta-voz de Deus nessa terra, alguém que vai levar juízo, alguém que vai levar alegria, alguém que vai levar salvação. E você talvez não esteja em maioria humana, mas Deus está ao seu lado, e se Deus está ao teu lado, levanta teu rosto, e meu irmão, tira essa cara de angústia, meu querido, receba ousadia, receba intrepidez, receba coragem, que o opróbrio, que a vergonha constante saia da tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu abençoo a tua entrada e a tua saída, eu abençoo a tua mente, eu abençoo o teu coração, eu abençoo a tua jornada, eu abençoo a tua vida, que você seja poderosamente tomado pela unção de Deus, pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a glória única de Jesus Cristo. Digita no chat, graças a Deus, digita aí, graças a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.